Ketamina aqui no meu pé. Boa tarde. Vamos colocar aqui o título da live de hoje. Mais uma live para a gente discutir saúde. Vamos lá. Fixar comentário. Boa tarde, boa noite. Nunca sei se às 17 horas é tarde ou é noite. Hoje a gente vai convidar a Luana, do perfil Mulheres na Ciência da Unifesp, para a gente falar um pouquinho sobre saúde, sobre como a mulher pode estar onde ela quiser, inclusive na ciência, né? E por que surgiu essa ideia para mim? Da onde surgiu isso, né? Quem está aqui acompanhando, essa semana eu comecei uma série ao meio-dia 12, onde eu estou lendo artigos científicos relacionados ao tratamento de enxaqueca, né? Porque em meio a tantas informações, às vezes a gente fica perdido, né? E dá espaço para muitas fake news, às vezes circularem por aí, enquanto que a informação de qualidade se perde, tá? Então, esse é um dos fatos. Desde a faculdade eu tenho aprendi, né, desde a faculdade a dar a importância para a nossa pesquisa científica. É baseado nas pesquisas científicas que eu faço o meu trabalho. E eu vejo que parte do meu trabalho é divulgar isso, é traduzir o que está nas pesquisas, né, aquela linguagem tão técnica, para uma linguagem onde as pessoas possam entender melhor, né? E no meio disso tudo, eu atendo muitas mulheres, né? Meu perfil aqui, o público, maior parte do público são mulheres, e não é incomum que elas me digam assim, que querem voltar a estudar, que querem fazer uma faculdade que às vezes não teve acesso a fazer porque se dedicou muito à família, né, aos cuidados com a casa e acaba que deixa esse plano de lado, né? Então a dificuldade de conciliar essas coisas. E aí eu encontrei a Luana, que ela tem um grupo de valorização das mulheres, né, na ciência, onde elas fazem diversas discussões relacionadas a esse tema. Então a gente vai falar um pouco sobre isso e também um pouco sobre fake news, né? De como que a gente sabe se uma informação ela é verdadeira ou não. Vamos ver se a Luana aqui chegou. Luana, você pediu para participar aqui já? Vou te chamar aqui, tá? Para a gente começar a fazer essa discussão. Cheguei. Olá! Boa tarde! Oi! Tudo Tudo bom? bem? Tudo bem, tá me escutando? Tô ouvindo bem, você? Ah, que bom. E Ah, aí? bom, antes de mais nada, obrigada, né, por ter aceito aqui o convite para participar aqui dessa live, né? Imagina, eu que agradeço o convite. É sempre bom a gente falar sobre isso, né? Eu adoro. Com certeza. Eu dei uma introduzida, né, um pouco do seu trabalho. Você gerencia essa página da Mulheres na Ciência na Unifesp, né? É um grupo realmente de valorização das mulheres na ciência. E aí eu queria que você se apresentasse um pouquinho, quem é a Luana, como que ela foi chegar nessa página, o que você faz. Conta pra Então tá. gente. Vamos começar do começo, né? É. Então, eu sou Luana, né? Eu sou biomédica formada em 2015 pela Universidade Federal de São Paulo. E foi lá na Universidade Federal de São Paulo que eu continuei a minha carreira acadêmica, então fiz mestrado e concluí em 2018. E hoje eu estou na metade do meu doutorado, na mesma instituição e no mesmo grupo de pesquisa. Então, a minha área de atuação, assim, de pesquisa é fertilidade masculina. Eu fui cair nessa área quando eu estava lá pensando durante a graduação, o que eu gostaria, né?
eu me sentia fazendo, pesquisando. A gente vai bastante atrás de congressos, simpósios sobre diversas áreas para poder ver se você se adapta, ver se você se interessa por aqueles assuntos, né? E a reprodução humana foi uma das áreas dentro da biomedicina que bastante me atraiu, entendeu? Eu gostava aquele sistema todo de casais que não conseguem ter filhos e buscarem atendimentos, serviços para poder realização desse sonho, né? E aí dentro da Unifesp fui procurar um grupo que trabalhasse mais ou menos nessa área, né? Eu não sabia, eu não queria assim que fosse a fertilidade masculina ou feminina. Eu fui procurar um grupo e encontrei um grupo do qual eu faço parte desde o final de 2014. Então lá a gente pesquisa, tem vários orientadores, né? E orientadoras pesquisando com as suas linhas de pesquisas tanto em fertilidade masculina quanto em feminina. E a minha carreira começou a se desenvolver na área de pesquisa em relação à fertilidade masculina. Então, lá a gente desenvolve vários projetos, né, várias pesquisas, tentando entender as causas de infertilidade masculina, né, e tentando também pensar maneiras de melhorar ou maneiras de dar maior possibilidade para os homens conseguirem o sonho de ser pais, entendeu? Juntamente com a outra linha de pesquisa relacionada, focada no fator feminino. E aí, hoje, meu projeto de doutorado é avaliar a qualidade dos espermatozoides dos ciclistas da cidade de São Paulo. Então, é muito louco, né? Parece assim uma doideira, tipo uma coisa nada a ver com a outra. Então, é algo que que eu sempre quis fazer durante a minha pós-graduação, era juntar duas coisas que eu gostava muito, que era esporte e a parte da minha pesquisa com fertilidade masculina, né? E aí consegui unir essas duas coisas. Então a literatura traz alguma coisa em relação à baixa qualidade dos espermatozoides de ciclistas, né? Por conta do tempo que eles permanecem com o testículo em cima do banco, né? Sentados. Sim. E aí eu propus isso ao orientador e ele topou e a gente tá pesquisando isso e aprofundando esses dados, entendeu? E aí, Luana, eu percebo assim, obviamente na área da saúde, a gente tem um público feminino muito grande, né? Assim, nas profissões da saúde. E na área da pesquisa em saúde, me parece que tem até um pouco mais de mulheres, né? Presente. Isso acontece nas outras áreas também ou não, né? Essa é uma das questões. E aí a outra questão aí, já unindo, né? Da onde surgiu essa ideia de montar esse grupo para apoiar as mulheres que estão na pesquisa. Exatamente, Mônica. Como eu disse, né? Como eu tô nesse meio sobre infertilidade, fertilidade masculina, a gente participa bastante de reuniões clínicas lá na Unifesp, no Hospital São Paulo. E aí foi uma coisa que aconteceu assim, a nível pessoal mesmo, né? Eu sempre tô lá observando, discutindo os casos clínicos que chegam, né? Então a gente vê muitos casais com dificuldades para engravidar. E aí muitas mulheres que protelaram a sua gravidez devido a N motivos, né? E hoje se encontram nessa dificuldade, né? Então, juntando alguns fatores que a gente sabe que as mulheres, para quem não sabe aqui da live, que as mulheres nascem com os gametas femininos já, um número específico de gametas femininos, né? Então, dentro do útero, e quando elas nascem com um pacotinho fechado. E ao decorrer da vida, a mulher vai, durante seus ciclos, vai perdendo esses óvulos, né? Então, existe na literatura um número, como se fosse um número limite para a qualidade, para o índice de infertilidade na mulher diminuir, que é depois dos 35 anos. É claro que existem, como é que se diz? Casos e casos, entendeu? Então, imagina, e aí observando isso, daí em relação a uma questão pessoal também,
eu comecei a pensar nessa questão da maternidade durante a pós-graduação, dessa dificuldade, tipo, será que eu vou ter apoio? Como que vai ser? As incertezas, né? E aí eu comecei a pensar e fui discutir num papo super informal com o meu orientador sobre isso. E ele achou que ele falou, não, mas eu acho que esse papo é legal ser feito dentro da Unifesp, né? E só que eu acho que você tem que ir atrás de alguém, uma professora, tal, tem que ser mulheres, tal. Ele sempre apoiando, assim. E aí foi quando eu fui conversar com a professora Mônica, do Departamento de Psicobiologia. E aí ela topou, a gente começou a fazer o grupo, um grupo de trabalho para falar sobre isso. Começamos a fazer algumas pesquisas iniciais. E o grupo foi crescendo, né? A gente foi pensando, se reunindo e virou um projeto de extensão esse ano. Esse ano virou um projeto de extensão, a valorização da mulher na ciência. E aí a gente começou no mês das mulheres, em março, começamos com algumas ações e tipo a todo vapor para conseguir colocar as ações em andamento, mas aí veio a pandemia. E agora, e agora a gente está fazendo o que pode, assim, remotamente, né? Tá. O que assim, o que é muito presente, que eu observo no relato de muitas mulheres, né, é como as crenças que a gente aprende desde a infância podem estar limitando realmente procurar a evoluir mais em outras áreas onde não são tão a presença feminina não é tão grande, né? E até mesmo fazer os estudos, completar mais estudos, né? A gente tem, o Brasil é tão grande, a gente está falando aqui, nós duas, né, somos privilegiadas de terem tido acesso à formação universitária, mas muita gente não tem, e muita gente acaba que acha que no inconsciente coletivo, tá? Que a mulher ainda tem que estar cuidando da casa, tem que cuidar dos filhos primeiro, depois vai pensar nela, né? Ou esse movimento contrário que você está falando, né? Vamos postergar aí uma gravidez, porque não dá para conciliar gravidez, amamentação, com estudos, com faculdade, com trabalho, né? E aí, eu queria saber, esse projeto de extensão universitária, ele atinge outras mulheres também, ou são só as alunas da Unifesp? Não, não, o nosso público é a comunidade toda, né? É claro que a ideia era começar com alguns grupos focais, né? De trazer mulheres, a gente escutar as demandas e discutir esse assunto, mas que não fosse nada restrito, né? Tanto é que uma maneira de tentar conseguir fazer isso foi criando a página no Instagram, que a gente acreditou que era uma maneira de chegar a um maior número de pessoas, né? E trazer essa discussão, levantar esse questionamento, né? Trazer essa questão do planejamento de carreira, da discussão de gêneros na ciência, enfim, e da maternidade, né? Mas aí a gente vai ter que aguardar um pouquinho, né? Voltar tudo ao normal para poder voltar com as ações de reuniões, de grupos e de discussão, grupos focais. Mas enquanto isso a gente está fazendo outras coisas. Mas em Todos relação. nós, né? Aham, claro. Em Todos relação ao que você nós, comentou. Ai, desculpa, te cortei. imagina, né? Eu ia falar, todos nós estamos tendo que rever aí os planos, postergar um pouquinho, e tá tudo bem, né? Assim, Então, essa questão, assim, dessa cultura enraigada, né? Uma cultura patriarcal, machista, onde a mulher pode fazer isso ou pode fazer aquilo, né? Isso, querendo ou não, a gente traz numa discussão também, entendeu? Então, o que eu ia dizer é que, assim, a bandeira feminista tem sido levantada de uma maneira muito legal, onde as mulheres conseguem opa, onde as mulheres conseguem hoje em diversos espaços que elas não poderiam estar presentes ou poder falar, elas conseguem ser representadas e conseguem falar, né? Então, essa busca por direitos iguais entre homens e mulheres tem sido muito discutido, né? Em relação à inserção das mulheres na ciência, a gente pode observar por duas perspectivas. Você comentou lá da questão das mulheres estarem na ciência, né? Como é essa quantidade de pessoas hoje, as pesquisadoras e tal. Então, sob a perspectiva positiva,
a gente tem observado, então muitos estudos têm nos mostrado que a inserção das mulheres vem aumentando e tem sido maior, sim. Então, eu trouxe alguns dados aqui para vocês, que houve uma grande participação feminina hoje nos laboratórios nas universidades. Então, nós somos 55% dos ingressantes no ensino superior e 61% dos graduados. E lá, em 2017, também saiu um dado que de todos os titulados de doutores, 57% eram mulheres. Uau. Então, a gente consegue observar que dentro do ensino superior, até na pós-graduação, as mulheres têm sido bem representadas, têm tido um número bem importante de crescimento, né, comparado ao passado, que era um número irrisório, né? Onde as mulheres não tinham, assim, essa cultura de buscar educação, que é aquela coisa que você falou, né? A mulher tem que ficar em casa, o objetivo da vida da mulher é a família, né? E isso continua sendo também, entendeu? Mas ela não precisa escolher uma coisa ou outra. Essa é uma das nossas discussões. E por outro lado, eu tinha comentado que eram sobre duas perspectivas, né? Uma perspectiva um pouco mais negativa é em relação à defasagem da presença dessas mulheres em cargos mais poderosos dentro das universidades, dentro das agências de fomento. Então, a gente observa uma curva ascendente dentro da graduação e na pós-graduação, e essa curva observa uma caída nessa curva por conta disso, entendeu? Então, em cargos de maior prestígio, a gente ainda observa uma defasagem de número de mulheres. Tá. E também em relação como eu disse, né, em relação à progressão da carreira. Então, pesquisadoras, coordenadoras de programas de pós-graduação. Então, esses cargos, tipo, reitoras, entendeu? Isso dentro da área acadêmica. Esses cargos ainda são majoritariamente masculinos. Masculinos. Exatamente. Tá, e aí você fala de igualdade, né? Eu gosto muito de usar o termo equidade, né? Porque, na verdade, a gente falar de igualdade entre homem e mulher é difícil, porque nós não somos iguais, né? Biologicamente, nós não somos iguais. E as mulheres têm as necessidades específicas ali, principalmente, né, nesse período de maternidade, de gravidez, de amamentação, né? Então, não dá para falar em igualdade. A mulher realmente precisa de que a sociedade como um todo compreenda que tem essa necessidade diferenciada da mulher durante esse período, né? E que não é igual ao homem, né? E que a sociedade precisa proteger as mulheres e o próprio grupo de mulheres precisa proteger essas mulheres para que elas consigam dar continuidade dentro do possível e conciliar as tarefas de cuidados, né? Como é que está isso hoje para as pesquisadoras, por exemplo? Existe algum tipo de benefício que ajude a pesquisadora a manter a sua pesquisa em andamento e ela conseguir conciliar esse período? Como é que está isso? Então, Mônica, assim, quando eu falo, faz todo sentido o que você falou, sim, de equidade, mas quando eu falei de igualdade, é igualdade de direitos mesmo, entendeu? As mulheres têm os mesmos direitos, juridicamente falando, assim, que os homens. E em relação a essa pergunta que você fez, como é que tá as possibilidades para as mulheres, né? Então, esse é um levantamento dessa discussão tem sido feito recentemente. Um dos grupos que foi o pioneiro assim, no Brasil para falar sobre maternidade, ciência, planejamento de carreira, foi o grupo Parenting Science, lá em Porto Alegre. Então, inclusive, foi um dos grupos do qual eu me inspirei para fazer as ações na Unifesp. Esse grupo traz essa discussão, eles têm feito levantamento de dados em relação a isso, né? Então, o que a gente observa hoje para as bolsistas que estão na pós-graduação, existe a licença maternidade, que na verdade é a prorrogação da bolsa que a aluna recebe por 4 meses, né?
Então, ela prorroga a bolsa por 4 meses. Além disso, algumas instituições, alguns editais têm levado em consideração a questão da maternidade. Então, já existem alguns editais feitos especificamente para mulheres que estão no período de maternidade ou levando em consideração esse período, entendeu? Então, a ideia é que não exista, na verdade, que exista um peso diferenciado na hora de avaliar um candidato, por exemplo, num processo seletivo, entendeu? Entre uma mulher e um homem, por exemplo. Uma mulher que teve um momento de licença maternidade em que ela não foi produtiva quanto deveria, né, ou quanto pretendia em frente às agências de fomento, em frente às universidades, porque a moeda de troca do pesquisador é a produtividade, né? Então a gente precisa produzir artigos, precisa produzir material, precisa ter dados e divulgar, entendeu? Então, tem sido lançado alguns editais em algumas instituições que é considerado uma grande vitória, entendeu? Levando em consideração esse espaço da mulher e levantando também a discussão do viés implícito, né? O que é o viés implícito? Viés implícito é aquela situação que não deveria acontecer, que a gente sabe que acontece muito, quando uma mulher vai ser entrevistada ou em qualquer emprego, indústria, empresa, ou um processo seletivo onde é feito à mulher algumas perguntas um pouco desnecessárias, vamos dizer assim, do tipo se ela é casada, se ela tem filhos, se ela pretende ter filhos. Então, esse tipo de Sim. viés implícito na hora das decisões, de fazer os contratos, na hora de fazer os processos seletivos, isso é uma coisa que a gente tem que lutar contra, entendeu? Legal. Você me adiantou aí em off que vocês estão preparando um produto, um e-book para falar sobre sororidade, né? Sim. Explica para a gente rapidinho assim o que seria a sororidade, que é um conceito, assim, uma palavra nova, né? Talvez muitas pessoas não conheçam aqui. Exatamente, é uma palavra nova, que muita gente ainda não teve o contato, não teve acesso, né? Sororidade é um termo que nasce nos Estados Unidos, na década de 70, mais ou menos. O termo utilizado era o sisterhood. Depois, as francesas adotaram o termo sororidade, no caso sororité, e depois, mais recentemente, as mexicanas adotaram sororidade. Então, sororidade é um termo que reflete a igualdade entre as mulheres. O processo de valorização, de empatia, de afeto, de não julgamento, de compreensão entre as mulheres. É a irmandade, né? Porque a irmandade é uma palavra que é masculina, que veio do brother, né? Tá. E aí, essa é a ideia da palavra sororidade. E aí, dentro do nosso projeto, a gente permeia muito essa questão sobre sororidade, sobre empatia de uma mulher com a outra, escutar a outra, entender, compreender, acolher, ter mais empatia, porque a gente nasceu numa cultura onde a gente precisava criar um conflito entre nós, entendeu? Não sei por quê. Uma disputa, né? Uma disputa. Então tem toda essa questão cultural. Muitos de nós escutamos que se a gente não fizesse isso, a gente ia perder o nosso marido, ou que se a gente tivesse aquilo, a gente não ia ser bem vista. Aquela questão toda. Então a gente acaba criando uma rivalidade entre nós mesmos, uma rivalidade assim, virtual. Às vezes você tem um preconceito sobre uma mulher porque ela já foi julgada, pré-julgada por uma outra pessoa e na verdade não é nada daquilo, sabe? Então a Sim. gente prega essa sororidade e aí dentro de nossas ações, a gente escreveu um gibi sobre esse tema, assim como a gente escreveu o outro gibi dentro de um projeto maior da professora Mônica. Ela nos convidou para falar sobre meninas e mulheres cientistas. Então a gente tem um gibizinho, que é um material elucidativo, assim, coisa mais linda, tanto para crianças, adolescentes, adultos, e está Sim. disponível. Super Você viu, indico né? entrar lá, entra gente no perfil e tem lá o Linktree, né, para baixar
é um arquivo muito legal para as meninas, inclusive, né, de qualquer idade aí, lerem e entenderem um pouco mais de mulheres que foram símbolos, né, na luta Exatamente. por igualdade, na luta pela educação, né? É bem, bem, bem bacaninha. E é um material de divulgação muito interessante, muito importante, né? Exatamente, assim, esse é um projeto que já está acho que no 20º gibi, a gente contribuiu com um, e agora a gente vai lançar esse novo da sororidade, que ainda não está pronto, mas assim que tiver, a gente vai divulgar na nossa página e vai disponibilizar também. Então, assim, é Aliás, importante. se Pode tiverem falar. professoras aqui, professoras de escola, né, que essa época tá passando tudo a lição online para as crianças fazerem, passa esse gibizinho que é um material incrível para fazer uma discussão aí com a criançada, né? É Com bem, certeza, bem bacana. as meninas precisam se sentir representadas, né? Então, desde de todas as áreas a gente tenta abordar lá, desde a matemática, do direito ao voto feminino também, que é algo muito recente assim na história, né? Na década de 30, quando as mulheres conseguiram o direito de ter o seu próprio voto, né? Engraçado como. Engraçado forma de dizer, né? Porque de graça não tem nada, mas como essa cultura de muitos séculos, né? De repressão ali, tudo, ainda se faz presente no inconsciente, né? Coletivo das pessoas, Sim, em algumas crenças, em alguns ditados populares, né? Lugar de mulher é na cozinha. é verdade. Então ainda se faz presente e é por isso que acho que esse trabalho de divulgação é tão importante, esse trabalho para da sororidade das mulheres estarem em grupo e se ajudarem também nessas fases, Uhum. né? Assim, a gente já vê iniciativas de mães que ficam com os bebês de outras mães, para as outras mães conseguirem ir trabalhar, né? Acho que é mais do que necessário a gente também unir as nossas comunidades para que todo mundo consiga fazer tudo. Então, um dia uma fica e as outras vão trabalhar. Aí vai fazendo um rodízio, né? Então, é Sim. muito importante estarem as mulheres estarem unidas mesmo diante das suas necessidades, né? Para que todo mundo consiga conciliar um trabalho que seja, né, significativo, com os cuidados com a casa, com os cuidados com a família e tudo mais. Exatamente. E assim, eu falo que é uma luta diária, porque às vezes tá tão enraizado que a gente acaba soltando, falando de uma maneira, soltando alguma frase, que em seguida você reflete e avalia que não deveria ter falado daquele jeito, entendeu? Porque aquilo tá enraizado em você e você tá num processo de De evolução, evolução. entendeu? A Mas é evolução é assim. consciente, né? A gente precisa prestar atenção, às vezes, no que fala, falar, opa, peraí, né? Por que eu tô falando esse ditado aí? Não faz sentido, né? E tudo bem. Exatamente. É isso. E tudo bem mesmo, nós vamos aprendendo, é. Agora, uma outra coisa aí, eu queria partir também para um segundo momento aqui da nossa live, para a gente falar um pouco sobre acesso à informação de qualidade, né? A falar da divulgação científica, né? Até você, como o exemplo de uma pesquisadora que está aqui presente nas redes, né? Queria saber de você o que você acha disso, porque até pouquíssimo tempo atrás, né? Antes da gente ter todo esse acesso que a gente tem com a internet, o material científico, né? Ele ficava muito restrito a quem estava realmente na universidade, né? E hoje a gente todo mundo assim basicamente tem acesso, tendo internet, basta saber procurar, né? Mas também a Uhum. gente tem muito mais acesso aos pesquisadores, assim como você está aqui presente, né? O que você acha, né, da presença dos pesquisadores, a presença em redes sociais mesmo, tirar o pesquisador lá de trás dos papers, né? E passar assim para essa proximidade com o público no geral, né? Se você Uhum. acha que o pesquisador tem que continuar só na linguagem mesmo de pesquisa e quem faz a divulgação são outros meios, né? Ou se também cabe ao pesquisador fazer a divulgação científica, né? Uhum. Então, tem dois aspectos nessa pergunta, né? O primeiro é que, assim,
É claro que historicamente o conhecimento ele meio que deveria estar nas mãos de alguns poucos dentro de uma universidade que era fechada e lacrada e ela não conversava com a sociedade. A gente sabe que isso é verdade, se sabe que isso é passado, mas a gente sabe que o mundo mudou, né? E que a ideia de você fazer pesquisa é justamente o oposto. A ideia é você melhorar, melhorar as condições da sociedade, trazer melhorias e trazer melhores conhecimentos sobre como é ser sociedade, né? Então, nada mais justo de que a sociedade entender o que a universidade faz e a universidade conseguir falar de uma maneira acessível para a sociedade. Então, assim, as redes sociais, elas adentraram, assim, na nossa vida e eu acho que, assim, é uma perda de tempo alguém tentar lutar contra isso. Eu acho que veio para ajudar, assim, principalmente ao acesso às informações. Mas, por outro lado, a gente sabe que tem muitas informações erradas, as fake news também chegam do mesmo jeito, como a gente não gostaria Sim. que chegassem, elas chegam, né? Então, os pesquisadores, o fato dos pesquisadores divulgarem os seus trabalhos de uma maneira mais acessível é incrível. E a gente até tem profissionais que exercem essa função, que fazem jornalismo científico, certo? Hoje, falando do profissional, pesquisador, professor acadêmico dentro da universidade, às vezes cobrar esse tipo de coisa dele, não que ele não vá fazer ou não deva fazer, mas às vezes cobrar esse tipo de coisa dele é algo humanamente complicado, porque um professor que é contratado através de um concurso para ser pesquisador professor dentro de uma instituição pública, ele tem que fazer ensino, pesquisa e extensão, né? E tem que ainda fazer a política acadêmica. Então, são muitas, muitas, muitas demandas que às vezes fica difícil de dar conta de tudo, entendeu? Então, ele tem que ter publicação, ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tudo para o quê? Para ganhar dinheiro, para poder fazer pesquisa, porque essa moeda é de troca. Então, às vezes, não sobra muito tempo em fazer divulgação científica de uma maneira acessível. Existem pessoas com pesquisas focadas nisso, né? O objetivo é esse, mas existem pesquisadores que pesquisam pesquisa básica, que pesquisam uma vacina, sabe? Que pesquisam entender como funciona o mecanismo daquela da célula, que é muito, muito específico, que às vezes fica complicado fazer divulgação, entendeu? É compreensível. Por outro lado, as sociedades de ciência, né, no Brasil, as sociedades das academias, deveriam sim conseguir fazer um trabalho melhor de acesso à população, assim, numa linguagem mais acessível, entendeu? Então, às vezes, assim, cobrar do pesquisador isso, às vezes, é um pouquinho complicado, mas tem muita gente que está aí fazendo isso ainda assim, porque ama o que faz e acha que é o momento das pessoas entenderem o que é ciência, é o momento das pessoas entenderem o quão importante é a universidade pública, e quanto importante é a educação de qualidade, gratuita, entendeu? Então é uma luta. Eu acho que é super válido a gente falar que a maior parte da nossa pesquisa feita no Brasil está dentro das universidades públicas, né? Uhum. Está se discutindo até pelo contexto, né, de pandemia, de corona, está se discutindo um pouco mais ciências, né? Eu vejo as pessoas tentando explicar o que é um vírus, como o vírus funciona, se o vírus é um ser vivo, se não é um ser vivo, como é que funciona a vacina, como é que fabrica uma vacina, por que a vacina ainda não está pronta? Não, porque precisa de tempo para produzir e tudo mais, né? Então, assim, de alguma forma as pessoas estão tendo que ficar mais ligadas, né, em questões de ciências, devido a uma necessidade. Né? E a gente vê alguns pesquisadores que estão fazendo o papel de divulgação científica nisso. Mas também a gente vê, eu vejo muito assim, eu que fico preocupada e trabalho também com a questão da saúde mental, né? Como muitos meios de divulgação, né, buscam cliques, né? Porque eles ganham lá do Google, sei lá, de Uhum. quem, conforme as pessoas clicam no site, numa pesquisa, numa matéria, né? Então, se coloca títulos muito com chamariz grande, Chamativos, né? apelativos, né, para o medo, porque
tá todo mundo com medo hoje em dia, né? E quando você fala do medo, você chama a atenção da pessoa, porque aciona um alarme, né, no cérebro de que você precisa se proteger. E por isso que essas notícias se proliferam tanto, porque a pessoa quer se proteger e que ela quer proteger quem ela conhece também. Então ela vai divulgando, né? Vai divulgando e aí acaba que viram essas correntes de fake news, que é difícil você depois provar que não é bem aquilo, né? E tudo mais. Então, assim, eu acho que na divulgação científica, o cientista, ele tem uma linguagem própria, né? Para fazer ali o seu paper, o seu artigo, enfim. E na hora que a pessoa que vai fazer a divulgação, que vai fazer uma matéria sobre aquela pesquisa, ela muda a linguagem, porque senão as pessoas não acessam, né? Exato. Uhum. Então, conta pra gente, você como pesquisadora, como que você organiza na hora que você vai escrever uma matéria, né? Uma matéria não, um artigo. Uhum. O que vem primeiro, o que vem por último, o que vem no meio? Tá bom, vou falar isso, mas assim, primeiro eu queria, assim, só elucidar uma coisa que é muito triste a gente ter que passar por uma pandemia, uma situação desse tipo para as pessoas entenderem o quão a ciência é importante e, tipo, só agora a gente vai ter que investir na ciência, investir, sabe? É muito triste isso, porque na verdade a ciência está em tudo na nossa vida, né? Desde a tela do computador, do celular, de todas as Sim, facilidades que a ciência traz, de todo o estudo antropológico que a ciência traz, as ciências sociais até. Então, é triste ter que passar por tudo isso, mas a gente sempre tem esperança de que algo bom vai sair disso, né? Mas em relação ao que você perguntou, de fato, assim, tanto é que quando a gente vive e organiza e desenvolve uma carreira acadêmica, a gente, a gente treina para fazer aquilo, que é escrever um artigo científico, né? Então, você treina bastante para entrar dentro daquela estrutura que as revistas acadêmicas vão aceitar o seu artigo para publicação. Então, como que é essa estrutura? Então, a gente tem, geralmente é um resumo, o título, né? Você faz o título, o seu artigo tem o título, tem um resumo que você tem que, um resumo estruturado que você tem que englobar tudo praticamente. Então, você tem que mostrar ali para ele qual o seu objetivo, qual o método que você usou, resultado e conclusão. Resumo só para. Por que eu resumo? Quando a gente publica o artigo, e aí esse artigo, para quem não entende, quando um pesquisador publica um artigo, ele praticamente vende, doa a sua autoria, né? Vamos dizer assim, os seus direitos sobre aquele material para a revista pelo qual ele publicou. E isso não envolve dinheiro, não é monetizado, entendeu? Na verdade, a monetização do pesquisador é o número de publicações dele, tá? E aí, uma vez que publicou na revista, esses artigos vão para uma plataforma de dados, assim, de artigos, se você tem acesso. Uma delas é o PubMed, por exemplo. Então, quando alguém vai procurar algum assunto com alguma palavra-chave, ela vai ter acesso ao seu resumo. Então, por isso que o resumo é tão importante. Tem que colocar tudo que é mais principal do seu artigo, entendeu? Então, tem a introdução, o resumo, o título, o resumo, aí vem a introdução, a hipótese do seu trabalho, os objetivos, a metodologia pelo qual você vai responder os seus objetivos e os resultados que você encontrou referente àqueles testes que você fez para responder os seus objetivos. Depois dos resultados vem uma discussão acerca dos resultados encontrados, referenciando outros artigos da literatura, a conclusão e as referências. Essa é uma estrutura de um artigo científico que a gente sabe, aprende e treina a fazer, entendeu? Que é diferente de E divulgação aí, científica. então, aí assim, o título de um artigo científico, até me corrige, né? Na maior parte das vezes, ele é muito relacionado com a sua hipótese, né? Que você vai testar, né? Às vezes um título é tão difícil de entender que
é assim, a pessoa quer colocar tudo no título, entendeu? Tudo que é de importante no título, às vezes tem até um método no título. E é bem comum encontrar esse tipo de título, então, mas aí fica muito inacessível para quem não é da área, entendeu? Exatamente. E aí, o papel de quem faz a divulgação é esmiuçar isso tudo e muitas vezes, até para chamar a atenção do público, né? O título, a conclusão do seu trabalho que vira o título, né? Isso mesmo. Porque a pessoa já coloca ali, comer brócolis faz bem para a vista, né? E aí Uhum. a pessoa vai decidir, quem está lendo vai decidir se clica ou não para ler do que se trata, né? É, E o isso mesmo. artigo não é assim, né? O artigo vai falar, Não. testamos a hipótese de que brócolis, não sei o que lá, não sei o que lá, com duplo ensaio duplo cego, randomizado, né? Esse é o título, né? Que é mais relacionado com a hipótese que você quer testar. E É, aí você falou, exatamente. Uhum, pode falar. e aí você falou que tem os jornalistas científicos, né? Tem. O que é isso? Existe um curso que jornalista faz para divulgar a ciência? Então, eu tenho aprendido um pouco sobre isso, porque eu não sou especialista nisso, né? Eu entrei de gaiato aqui na divulgação científica e estou aprendendo diariamente. Mas recentemente eu fiz uma live com a Luísa do Men Science e ela me ensinou bastante coisa sobre isso. Então, existem sim hoje especializações em jornalismo científico e acho que é uma área, né, da carreira acadêmica que que é promissora, assim, acredito eu. Mas mas a maneira, pelo que ela me explicou e pelo que eu entendi, Ela tá a aqui, ó, maneira, deu ela um tá, oizinho. a maneira que é feita é uma maneira, é o oposto, é o contrário. Na verdade, como você falou, a conclusão se torna o título da matéria e os primeiros parágrafos devem conter as principais ideias que você precisa transmitir para o seu público, entendeu? Porque a pessoa pode desistir de ler no meio da matéria, mas ela tem que ter absorvido as principais ideias daquela notícia. É quase uma estratégia de marketing, né? É quase uma estratégia de Eu não, marketing. eu não manjo, nunca não tenho conhecimento dessa área, marketing, as coisas assim, mas eu É. imagino que seja, né? Mas existe outra coisa, né? Que na minha área, né, de saúde, tratamentos e tal, eu vejo muita informação enviesada sendo divulgada, né? Apelativa mesmo, né? Às vezes com interesses de algum lado específico, né? De Uhum. alguma indústria que fabrica alguma coisa, enfim. E às vezes algumas notícias são divulgadas sem se basear em artigos com boas evidências, né? Com bom Uhum. nível de evidência. Né? Uma pesquisa meia boca que foi feita só porque a pessoa precisava ali produzir e aí a pessoa, Acontece. e aí quem lê, quem lê, a pessoa que vai fazer essa divulgação não tem esse treinamento de jornalismo científico, faz uma leitura como ela entendeu e ela faz uma pesquisa, ela escreve uma notícia com um chamariz para ganhar cliques, né? E isso é muito triste de ver, porque as pessoas são enganadas, né? Por muitas dessas notícias. E como que a gente pode fazer para avaliar, né? Se aquela notícia é uma notícia, primeiro, verdadeira ou não, se é uma fake news ou não, né? Se ela foi baseada num bom estudo ou não. Como é que a gente Aham. pode falar para o pessoal aqui no geral, né, que não é cientista, conseguir acessar melhor essas informações? Então, primeiro, assim, eu vou falar as duas perspectivas, tanto da área mais acadêmica, mais técnica e de quem é da sociedade, né? Então, eu acho assim, é, a febre é receber notícias pelo WhatsApp, né? Vamos dizer assim, a gente é bombardeado com notícias compartilhadas
Às vezes tem notícia que você vai compartilhar, que você vê que nem dá mais pra compartilhar de tanto que ela já foi compartilhada. Isso eu nunca tinha visto. Agora E dá para ver. agora avisa lá, não, você só pode compartilhar uma vez, porque essa notícia, essa já foi compartilhada muitas vezes. Eu fiquei, meu Deus. Mas então, eu acho assim, a primeira dica, quando alguém recebe alguma coisa e precisa conferir se, se pode confiar, se é confiável ou não, é verificar se aquela chamada é muito miraculosa, assim. Então, do tipo, ai, traga o seu amor em 7 dias, ou perca 5 quilos tomando um chá, não sei do que, entendeu? Então, tipo, quando é algo que traz um milagre, você deve desconfiar sempre, porque isso não existe, entendeu? Verdade. Então você tem que desconfiar dessas. Tem que ter muita cautela no título. Então, depois de ter a cautela no título, eu acho que a primeira coisa que você deve fazer é perguntar para quem te mandou essa notícia, entendeu? Pergunta pra pessoa assim: ah, e essa notícia aí, quem te mandou? Você conhece? Não sei o quê. Tenta abordar isso para ver se é confiável. Sem falar na fonte, da onde veio essa notícia, se é de algum jornal de vinculação muito grande, ou se é de sites, de blogs que você nunca ouviu falar, que provavelmente não tem assim um crédito, né, devido. Verifica a data daquela notícia, porque muita gente gosta de compartilhar notícias antigas dentro de um contexto atual, mas e contorce Sim. completamente a história, entendeu? E Então isso é isso. acontece com a divulgação científica também. Sim. Tem muitas pesquisas na área da saúde que as pessoas distorcem completamente o contexto e aí vira, ai, comer carne vai acabar com o planeta, sabe? E você fala, E meu é Deus! uma pena. E às vezes aquilo que a pessoa está testando nem está escrito no artigo, né? Até essas notícias que até são recentes, estão em portais, não sei o quê, você vai lá e você fala assim, tá bom, onde, né? Da onde a pessoa tirou essa informação que ela está falando, que, sei lá, óleo de coco mata, né? E aí, assim, primeiro acho que uma coisa, se a pessoa, se no artigo não tem, na notícia não tem as fontes da onde a pessoa tirou aquilo, já desconfia, né? É. Pesquisas indicam que blá, 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 e aí a pessoa não fala que pesquisas são essas. Uhum. Se você quiser ir ver da onde foi tirada a informação, né? E às vezes, até quando a pessoa coloca lá da onde foi, ou você faz um trabalho de buscar mesmo de onde foi tirada aquela informação, nem era aquilo que estava falando no artigo original, né? Então, Não, então, acho que sim, procurar data, procurar a fonte, né? fonte. Uhum. Exatamente. E assim, em relação ao Covid, né, o coronavírus, essa quarentena, eu acho que assim, a dica é você se apegar a algumas fontes recomendadas e ter informações apenas daquelas fontes. Então, por exemplo, fontes da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, da Fiocruz, institutos que são sérios e trabalham com pesquisa, que trabalham com sequenciamento do coronavírus, com o processo da vacina, entendeu? Da produção da vacina. Então, assim, focar em fontes confiáveis. A própria Unifesp tem uma página que foi criada próprio para o coronavírus, a USP também tem, então as instituições públicas elas são muito sérias e estão dedicadas assim 100% a passar por essa crise de uma maneira séria e de uma maneira reta, entendeu? Sim, sim, sem dúvida. Eu lembrei de uma história que eu ouvi. Gente, fake news não é coisa nova, né? Ela só está tomando maiores proporções porque a gente tem mais facilidade e velocidade Uhum, para divulgar elas. Mas eu não uhum. sei se na sua época na escola tinha a história da loira do banheiro. Eu acho que esse negócio Tinha. da loira do banheiro é muito antiga, né? E aí eu vi uma pessoa contando dessa história, que foi uma história inventada por uma pessoa que não queria que outras pessoas invadissem lá o lugar dele, né? E aí ele inventou que tinha um espírito lá da loira, que era para as pessoas não invadirem lá.
Só que tomou tamanha proporção na cidade que depois ele se retratou no jornal falando que não, que era mentira, aquele que tinha inventado, não sei o quê. E o pessoal falou: não, é mentira, você tá mentindo, porque eu vi a loira do banheiro, né? E Então, acontece muito isso hoje, né? às vezes é muito mais difícil você retratar uma notícia falsa, né? Do que Uhum. você propagar uma verdadeira. Enfim, é muito louco. Então, assim, gente, não repassem para frente, né? É simples assim. É, Não exatamente. passa, não tem certeza, não passa. Tem gente que passa e fala, não sei se é verdade. Então não passa, né? Tem gente que Não, manda assim. o que eu acho pior é assim, eu recebo a notícia, ó, não sei se é verdade, vê aí pra mim. Tipo, oi, você tá me pagando pra eu fazer esse serviço pra você? Porque, não é, vê aí pra mim se é verdade. Assim fica fácil, né, gente? Eu vou fazer só isso na minha vida, verificar se as notícias são verdadeiras. Na verdade, existem portais que fazem isso, né? Existem portais Existem, existem. que já tá desmascarando fake news. Então, qualquer um que você pegar e colocar no Google lá, não sei o que lá, é verdade ou não é, vai Sim. aparecer. Tem gente que já faz isso, né? É, em vez de Então, encaminhar pra gente, encaminha pro portal, que é muito mais fácil, né? mas assim, né, requer um trabalhinho mais do que só você apertar para compartilhar, né? Por Sim, isso claro. é que se toma as proporções que se toma, e eu acho muito perigoso nessa fase principalmente quando as pessoas estão mais amedrontadas, né? Que elas Uhum. se apegam a qualquer coisa miraculosa que aparece, né? É, pensando que aquilo vai resolver o problema. Então, assim, Sim. é shot de imunidade que vai te deixar livre do corona. Já teve Uhum. alguns lugares, né, que pessoas tomaram medicações e acabaram tendo complicações sérias de saúde por Uhum. conta disso, por conta de uma A fake news, né? hidroxicloroquina é um exemplo, né? A hidroxicloroquina é um exemplo que, na verdade, assim, começou a ser testado medicamentos que já existem. Hidroxicloroquina é uma, que é um medicamento para tratar outras doenças, Malária, inclusive né? doenças autoimunes também. E aí tomou uma proporção da qual as pessoas foram às farmácias comprar sem receita para tomar, tipo, para prevenir. Não, não é isso, gente. Aí acabou que as pessoas que precisam da medicação para sobreviver com as suas doenças Não tinha ficaram acesso, né? sem, Ficaram sem. entendeu? Então, essa é a parte negativa das redes sociais, da divulgação rápida de informação, entendeu? E as pessoas precisam ser educadas em relação a isso, né, nessa nova era, na era digital, porque é muita loucura, assim, a pessoa acredita fielmente no que ela tá lendo e é perigoso ela cometer uma loucura, assim, É. sabe? E assim, o ser humano, ele é atraído por essas promessas, né? Milagrosas. Porque o nosso cérebro é Uhum, preguiçoso e ele quer resposta rápida para as coisas, né? Ele não quer sair muito da sua uhum. zona de conforto, Não, né? Então, a gente tem que tomar cuidado mesmo. E até por isso eu tenho feito essas lives, não sei, acho que você viu, você já entrou em algumas, né? Para ler alguns artigos, mastigar alguns artigos uhum, relacionados ao tratamento da enxaqueca. Eu estou fazendo todo uhum. dia, meio de 12, né? Para trazer um pouco de informação de qualidade para o meu público que precisa, né? Agora, sobre o ponto de vista assim mais técnico e científico, como que a gente faz para analisar um artigo? Os pós-graduandos fazem muito isso, né? Dentro da ciência se faz muito isso. Então, a gente discute os artigos. Então, a gente escolhe um artigo, vamos ver o que é esse artigo está dizendo. Então, a gente já naturalmente avalia a revista que esse artigo foi publicado, se é uma revista que tem um fator de impacto importante, se é uma revista que tem uma importância dentro daquela área. Então, você verifica se aquele artigo é claro ao explicar quais são as hipóteses, objetivos, os resultados, se não está muito confuso. A análise estatística que foi realizada naquele artigo para analisar se houve diferença, se houve importância nos resultados que foram encontrados. Então, dentro dessa área mesmo, a gente às vezes encontra a gente faz críticas, né? Críticas construtivas aos artigos que foram publicados que poderiam ser melhorados, né? Então, ele Sim. poderia dar, sobre o aspecto estatístico mesmo, trazer mais fatores sobre o poder e o efeito daqueles resultados, né? Quando explorados assim a nível social, né? Porque a gente quando faz
uma pesquisa, a gente faz com um N amostral pequeno, porque não tem como você pegar a sociedade inteira, entendeu? Então, Sim. as análises estatísticas servem para isso. E no final dos artigos, geralmente vem um tópico falando sobre o disclosures. Esqueci em português como é que fala. Ah, eu nunca achei que eu ia falar isso. É, As considerações finais, você diz? não é consideração. O viés de interesse do autor, que nem você Ah, comentou lá sim, sim. das indústrias farmacêuticas, Se teve entendeu? patrocínio, não teve e tudo Então, mais, né? geralmente, os artigos trazem no final, então, se você lê lá que não tem nenhum Conflito interesse, de nenhum viés. interesse. Isso, conflito de interesse. Não teve nenhum conflito de interesse. É desejável que não tenha mesmo, né? Porque é isso que você espera, que não tenha conflito de interesse naqueles resultados que são apresentados. Sim. Então a gente vai encaminhando aqui já para o finalzinho. Temos 5 minutos ainda de live. Passou muito rápido esse papo, Passou né, mesmo. Luana? Acho que a gente conseguiu apontar a maioria dos pontos que a gente queria falar, né? Eu queria que você deixasse um recadinho final aqui para quem está vendo, para as mulheres que se de repente estão aí pensando ainda se voltam a estudar ou não, se entram na cadeira acadêmica ou não, né? Que recado você pode deixar para elas? Eu acho que o meu papel aqui, na verdade, é dizer que a mulher pode fazer o que ela quiser fazer, entendeu? No momento que ela quiser fazer. É claro que ter apoio é fundamental para que seus objetivos sejam alcançados, mas se essa mulher, por exemplo, não consegue encontrar apoio próximo, né? Que ela procure apoio em outras pessoas, em outras instituições, mas que não desista, entendeu? Que continue. Educação é maravilhoso, sabe? A única coisa que a gente vai levar, a gente não vai levar nada, daqui a gente não vai levar nada no seu no conhecimento que a gente adquire, entendeu? E ter certeza de quem que a gente é, assim, sabe? E não se arrepender das nossas decisões, assim, de fazer o que quiser mesmo. E é isso, eu reflito também para a educação de base, né? Eu acho que é importante uma discussão a ser levantada sobre a questão de gênero mesmo, né, desde os pequenos, porque as meninas precisam saber, sim, precisam ter certeza de que elas podem fazer o que elas quiserem. Elas podem ser matemáticas, engenheiras, e não tem essa de que e essa carreira ou aquilo outro não é coisa de menina, entendeu? Então eu Aham. acho que essa é o principal recado, não desistir, apoiar, entendeu? Ter mais empatia uma com as outras e é isso. Muito legal. E, inclusive, elas podem ser, sim, donas de casas e mães se dedicar só a isso, se elas quiserem, não é mesmo? Exatamente. A Né? maternidade é algo maravilhoso e a mulher que decide passar por isso, ela deve sim ter o apoio da instituição, da família. Se ela quiser parar a vida dela para dedicar à maternidade, que é um plano também, um objetivo de vida, ela tem todo o direito. Se ela quiser fazer tudo ao mesmo tempo, ela também está no direito dela e ela precisa ser apoiada, amparada, entendeu? A Uhum. gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para somar, para acolher todo mundo e para deixar que ela saiba, que a mulherada compreenda isso, compreenda que ela pode sim fazer o que quiser, no momento que quiser e da maneira como quiser, entendeu? Legal. Então, mulherada aqui do Instagram, vamos nos unir, vamos estar atenta aí a esse termo sororidade, né? Que é a união Isso. das mulheres, vamos deixar de ser esse ambiente competitivo, né? Que a gente tem muito mais a ganhar se todas estivermos Com unidas, certeza, não com é? certeza. Cada uma com seu objetivo, a gente não precisa ter um mesmo objetivo para se unir, né? Mas se unir pela causa da mulher e do acesso, né? A mulher Uhum. ser o que ela quiser ser, não é? Exatamente, é isso mesmo. Bom, então vamos terminando aqui o nosso Aham. bate-papo. Muito obrigada pela participação mais uma Imagina, que vez. agradeço. Sigam Pessoal, Mulher e Ciência. sigam Mulheres e Ciência Como é que é? Mulheres e Ciência na Unifesp? Mulher e Ciência Unifesp é o arroba. Mulher e Ciência Unifesp. Baixem o e-book bonitinho que está lá sobre mulheres e ciência e educação,
para passar para as crianças adultas, para as adolescentes, para É, todo mundo, né? É universal. Muito obrigada, é Luana, isso. pela participação mais uma vez. Tenham Imagina. todos um bom Beijo. fim de semana. Beijo, tchau, Obrigada a tchau. todo mundo. Tchau. Tchau.